Olá, meu amigo, minha amiga, que o Senhor abençoe o teu lar e a tua família de uma forma poderosa. Hoje a gente vai falar aqui de palavras que, se você colocar em prática na sua vida, com certeza ela vai mudar, eu posso garantir, porque o Filho de Deus, ele falou algo muito interessante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele disse conhecer a verdade para que ela venha te libertar, não é a palavra de Deus distorcida, não é a palavra misturada com doutrinas humanas, com regrinhas humanas, não. A verdade que liberta é a exposição correta das Sagradas Escrituras. Quando você ouve a palavra de Deus, de uma exposição da Sagrada Escritura correta, da maneira que ela realmente é, quando você crê como diz a Escritura, os rios de água viva fluem dentro do seu interior. E nesse momento começa a haver uma transformação, porque a verdade, ela mostra o que é bom e o que não é bom para você. E ali o Espírito de Deus, ele age dentro do seu ser. E nesse momento você começa a perceber tudo aquilo que é bom e o que não é. E ali você começa a ser liberto, você começa a ter os seus olhos espirituais abertos e você começa a ver, olha, aquilo não é bom para mim, eu não quero mais isso para minha vida, isso não presta para mim, eu não quero isso, mas isso eu quero a presença de Deus, eu quero a presença do Espírito em minha vida. Se você colocar hoje em prática as palavras que vão ser ditas, tudo que vai ser mostrado, você vai ter vitória na sua vida. Você vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas você não vai estar só. Você vai ter um consolador, vai ter alguém que te acompanha, aliás, que vai habitar dentro de você o tempo todo. E você jamais vai se sentir só novamente. Mas antes de a gente falar sobre o Espírito de Deus, que é a nossa fonte de água viva, que é o nosso consolador, a gente vai começar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Coríntios. E ele vem dizendo, a gente vai ler só um versículo aqui, 2 Coríntios 4,16. Está em amarelo na sua tela. Essas palavras foram inspiradas por Deus e o apóstolo Paulo deixou nessa carta aos Coríntios esse ensinamento. E durante esse ensinamento, a qual nós vamos ler esse versículo aqui, mas anteriormente ele falou das provas, das perseguições que eles passaram, e não era pouca coisa não, até perigo de morte eles passaram várias vezes, e ele vem falando, né? E quando chega no versículo 16, ele vem dizendo o seguinte, a respeito de todas as tribulações, as adversidades que eles passavam, e ele vem dizendo assim no versículo 16 de 2 Coríntios 4, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Aqui ele traz uma revelação nas Sagradas Escrituras daquilo que acontecia dentro deles, dentro da mente, ou seja, do coração deles, dos apóstolos, e que também acontece dentro da vida daqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem a Deus, eles têm um privilégio muito grande, porque como diz aqui no versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 4, ele dizia o seguinte, que ele não desanimava, eles não desanimavam, porque ainda que o exterior deles estava se desgastando, ou seja, o homem exterior, o homem carnal, os sentimentos, quantas das vezes a gente é magoado, quantas das vezes a gente passa decepção, quantas das vezes a gente é traído. Então a gente passa por diversas adversidades aqui na terra e o nosso homem exterior vai se desgastando. A gente sente as dores e as dificuldades das lutas terrenas, mas existe algo que nos faz ficar motivados mesmo em meio a tanto desgaste, porque ainda que o nosso exterior vá se desgastando,
aqui diz: o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Na versão Ferreira de Almeida, fala de homem exterior e homem interior. Ou seja, o homem exterior, ou seja, o exterior é o nosso ser humano, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, tudo. É o nosso ser carnal. Mas o nosso interior é o nosso espírito, também chamado de homem interior. É o nosso espírito. E muitas das vezes a nossa carne está fragilizada, mas o nosso espírito, ele está sendo o quê? Renovado, em plena renovação, como diz aqui, dia após dia. Mas essa plena renovação, ela vem de quem? Através de quem? Através do Espírito Santo, o Consolador na vida daqueles que servem a Deus. Então, aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles têm um privilégio muito grande, que as lutas, as pancadas da vida, as decepções, as dificuldades, elas são grandes, são enormes. E a gente vai se desgastando, tem horas que parece que a gente nem vai conseguir se erguer, tem dias que parece que não tem mais solução. O nosso homem exterior, o nosso exterior, ele é desgastado ferozmente, mas aí o nosso homem interior, o nosso espírito, ele vai sendo renovado pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, do nosso Consolador. Esse é um dos privilégios daqueles que servem ao Senhor. Por isso, Paulo ele diz aqui, 2 Coríntios 4,16, ele fala que, portanto, não desanimamos. Por que eles não desanimavam? Qual que é o segredo deles não desanimarem? E olha que eles tinham motivos, hein? Às vezes a gente vê hoje, nos dias de hoje, a gente passa uma situação difícil, a gente ouve coisa que a gente não gosta, a gente passa traição, decepções, a gente se sente ali, né, no fundo do poço. E quem passava perigo de morte, passava escárnios, eles eram açoitados, eles eram humilhados pelo nome do Filho de Deus. Eles tinham tudo para desanimar, mas eles não desanimavam, porque o Consolador, a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus estava na vida deles. Glória a Deus. E o Consolador, o Espírito de Deus, para que ele viesse a habitar em mim e em você, se você quiser, é claro, para que ele viesse, primeiro foi necessário que Jesus partisse. O Filho de Deus, ele diz o seguinte, em João 14, 16, 17, antes da sua crucificação, ele fala daquilo que ia acontecer e ele vem dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Por que ele falou isso? Que rogaria ao Pai, que imploraria ao Pai para enviar um Consolador. Por quê? Porque ele estava prestes a ser crucificado. E a presença física de Jesus ali não estaria mais entre os discípulos ali. O Filho de Deus, ele foi crucificado. Quando ele enviou o Consolador. E o Consolador está até hoje com aqueles que querem, é claro, aqueles que se converteram ao Senhor, que se arrependeram dos seus pecados, eles recebem a presença do Consolador. E o Consolador, para que viesse, foi necessário que Jesus viesse ascender aos céus. E para que ele ascendesse aos céus, foi necessário que ele morresse naquela cruz pelos nossos pecados, vencesse o inferno, a morte, o diabo e ressuscitasse ao terceiro dia. E ele vem dizendo no versículo 17 de João 14: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele fala aqui que o Espírito Consolador, que está na vida daqueles que servem ao Senhor, é chamado também de Espírito da Verdade. E uma coisa interessante,
se Ele é o Espírito da verdade, obviamente que Ele não mente. E uma coisa fica aqui, uma dica importante para você: aquele que mente não fala pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade, é o Espírito que só fala a verdade. Eu fico examinando, eu fico olhando pessoas que distorcem a palavra de Deus, que pregam o Evangelho que não é conforme a Escritura. Não dê valor, não creia, porque aqueles que distorcem o Evangelho do Criador, aqueles que distorcem a palavra de Deus, eles não têm o Espírito, porque aquele que tem o Espírito, ele não mente, ele não distorce a palavra de Deus, porque distorcer a palavra do Senhor é distorção das Sagradas Escrituras, é mentira, é heresia. Toda heresia é mentira, é uma distorção da Sagrada Escritura. Então todo aquele que diz falar pelo Espírito de Deus, ele não distorce as Escrituras, ele não mente, ele anda ali em conformidade às Sagradas Escrituras. E quando você vê alguém aí dizer que fala pelo Espírito de Deus, mas não ensina aquilo que condiz a palavra do Criador, ele mente. E ele não tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Espírito da verdade. E diz que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito de Deus? Quando diz mundo, é o sistema pecaminoso. As pessoas que estão no sistema pecaminoso, por que elas não podem receber o Espírito Consolador? Porque elas precisam se arrepender. Enquanto não houver arrependimento, o Espírito da verdade, o Espírito que traz consolo, que vem da parte do Senhor, o Espírito Santo, ele não pode habitar dentro dessa pessoa. É por isso que você vê, por isso que você percebe inúmeras pessoas que gastam o seu dinheiro nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, gastam dinheiro com remédios de tarja preta, vivem procurando meios também de preencher o vazio do seu ser, cada um de uma forma, bebidas, drogas e outras coisas a mais, e eles não conseguem, porque eles não se arrependem dos seus pecados. E se não se arrependerem, não se converterem ao Criador, eles jamais vão receber o Espírito Consolador, jamais vão receber o Espírito da verdade para guiá-los ao conhecimento do Senhor, e não vão ter consolo durante esse momento de dificuldade. É por isso que quando a gente percebe, quando alguém passa um momento de dificuldade muito grande, tem pessoas que não têm o Espírito de Deus em sua vida, a primeira coisa que eles pensam é em tirar a sua própria vida. Porque como eles não têm um Consolador para consolá-los naquele momento, eles desesperam das suas vidas a ponto de querer tirá-la, porque eles não têm a consolação que vem de Deus. E como a gente acabou de ler aí, agora há pouco, 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo falou que eles não desanimavam, porque o homem exterior a cada dia era enfraquecido, se corrompia, era a cada dia levado pelas dificuldades terrenas, mas o homem interior era renovado dia após dia. Quem renovava o homem interior dele, quem renovava o espírito do apóstolo Paulo e de seus irmãos, era o Espírito de Deus. E mesmo eles estando diante da morte, muitas das vezes, sendo humilhados em praça pública, sendo escarnecidos, por que eles não desesperavam da vida? Por que eles não desistiam? Porque eles tinham um Consolador. Então esse motivo era o motivo deles não desanimarem e de irem sempre até as últimas consequências por amor ao nome do Senhor, porque o Espírito Consolador renovava eles dia após dia. O Espírito da verdade os impulsionava a levar a palavra do Criador.